Olá, aluno do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis. Chegamos, ao nosso último módulo, movimentação de carga. Começamos aí esse módulo com a aula 20 e aí falaremos, então, nessa aula 20 da movimentação de carga 1A. Vamos lá. Conceitos, no qual estudaremos os principais conceitos já para a gente iniciar esse trabalho sobre movimentação de cargas. A movimentação de cargas indivisíveis exige cuidados especiais em seu carregamento, manuseio e descarregamento. Por se tratar de objetos com grandes dimensões, requer cuidados específicos devido ao seu acentuado grau de risco. O transporte de carga indivisível deve ser efetuado em veículos adequados, que apresentem estruturas, estado de conservação e potência motora compatíveis com a força de tração a ser desenvolvida, com configuração de eixos de forma que a distribuição de pesos brutos por eixo não exceda aos limites máximos permitidos por leis, observando rigorosamente as especificações do fabricante e ou de órgão certificador competente reconhecido pelo Inmetro. Os veículos tratores ou de tração adaptados especialmente para o transporte de carga indivisível e que não se enquadrarem aos limites de peso e dimensões estabelecidos pelo CONTRAN ou que tenham a capacidade máxima de tração alterada em relação ao determinado pelo fabricante, poderão obter certificado de segurança e ou técnico expedido por instituição técnica credenciada pelo órgão ou entidade de metrologia legal. Definição de carga perigosa ou indivisível. Conforme o inciso 4 do artigo 4º da Resolução DENIT número 11, de 21/9 de 2022, que estabelece normas sobre o uso de rodovias federais por veículos ou combinações de veículos e equipamentos destinados ao transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso ou dimensões, observados os requisitos estabelecidos pelo CONTRAN, temos que carga indivisível é a carga unitária que, quando carregada, apresenta peso ou dimensões excedentes aos limites regulamentares, ou cujo transporte requeira o uso de veículos apropriados com lotação, dimensões, estrutura, suspensão e direção adequadas, a exemplo de equipamentos, máquinas, peças, pás eólicas, vagões, transformadores, reatores, guindastes, máquinas de uso industrial, máquinas da construção civil, do segmento agrícola e de terraplanagem, estruturas metálicas, silos, caminhões basculantes ou veículos de serviço fora de estrada, dentre outros. A principal característica desta carga é que, para fins de transporte, não pode ser dividida em duas ou mais partes. Não tem explicação mais tranquila, razoável, sucinta e explicativa que essa aqui, né, pessoal? Tá certo? Do que é uma carga indivisível. A carga indivisível não é produto perigoso, mas pode ser considerada carga de transporte perigoso, por isso requerem condições especiais de trânsito quanto a horários, velocidade, sinalizações, acompanhamento ou medidas específicas de segurança nas estradas, bem como de segurança de propriedade de terceiros e da própria rodovia, compreendendo o transporte de materiais, implementos, partes estruturais, máquinas ou parte de máquinas e equipamentos cujas dimensões ou peso excedam os limites fixados pelos órgãos competentes de trânsito, requerendo geralmente a utilização de veículos especiais. Algumas cargas indivisíveis podem ser consideradas carga excedente, que é a carga necessariamente indivisível, porque ela tem que ser uma carga única, né? Um único objeto, cujas dimensões de largura, comprimento e altura ultrapassam as dimensões regularmente ou regulamentares, de acordo com o artigo 4º da Resolução CONTRAN nº 882, de 3 de 2 de 2021, que estabelece os limites de pesos e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres. Então, pelo fato dela exceder essas dimensões, ela é chamada carga excedente.
Efeito ou consequências no tráfego urbano ou rural de carga perigosa ou indivisível. Para entendermos a complexidade dos efeitos e consequências no tráfego urbano ou rural de carga indivisível, temos que estudar a Resolução DENIT número 11, de 21 de setembro de 2022, referente à regulamentação dos procedimentos de tráfego e circulação nas rodovias. Observamos que a Resolução DENIT número 11 tem como finalidade regulamentar os procedimentos no transporte de carga indivisível, a fim de evitar os efeitos ou consequências danosas no tráfego urbano rural. As principais consequências e efeitos observados na circulação e trânsito desses veículos são: 1. Invasão de pista do sentido contrário. 2. Remoção de sinalizações e balizas. 3. Obstrução de vias. 4. Interrupção da fluidez do trânsito. Como já dissemos no parágrafo anterior, vamos estudar a Resolução DENIT número 11 de 2022, somente ao que se refere ao tema analisado, procedimentos de tráfego e circulação nas rodovias para se evitar os efeitos e consequências danosas no tráfego urbano ou rural de carga indivisível. Importante salientar que os artigos referentes à AET serão apresentados posteriormente, quando estudarmos esse assunto, porque dentro da grade curricular do nosso estudo, ele traz esses assuntos divididos. Então eu não posso trazer o estudo da resolução DENIT aqui, número 11, e destrinchar a resolução aqui, né, falando sobre tudo. Não, eu tenho que pegar essa resolução e separar. Então, qual que é o assunto que nós estudaremos agora? Essa questão dos procedimentos de tráfego e circulação nas rodovias para evitar os efeitos e consequências danosas. Depois falaremos sobre a AET, e aí vamos retomar novamente a resolução DENIT número 11, mas falando especificamente da AET. Tudo bem, pessoal? Seguindo, resolução DENIT número 11 de 2022, então falando sobre os aspectos observados. Artigo 1º. Esta resolução estabelece normas sobre o uso de rodovias federais por veículos ou combinações de veículos e equipamentos destinados ao transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso ou dimensões, observados os requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo único. Esta resolução aplica-se também às rodovias federais operadas sob regime de concessão ou delegação, atendendo-se às disposições dos respectivos contratos de concessão ou convênios de delegação. Artigo 2º. O uso de rodovias federais por veículos ou combinações de veículos e equipamentos destinados ao transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso ou dimensões aos limites estabelecidos pela Resolução número 882, de 13/12 de 2021, ou a que vier a substituir, somente poderá ser realizado mediante a obtenção da AET, expedida pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte DENIT, sendo o porte desse documento obrigatório. Mas, professor, o senhor falou que não ia falar da ET, mas nós não vamos falar da ET. Nós só estamos falando que é obrigatório a expedição da ET, tá bom? Da ET, tá? Seguindo, artigo 3º. Nenhum veículo transportador de carga indivisível poderá transitar em rodovia federal sem oferecer completa segurança, especialmente quanto à sua sinalização. Artigo 4º. Para os fins dessa resolução serão adotadas as seguintes definições. Então, a partir de agora, a gente vai ver todas as definições, conceitos, né, que serão utilizados no transcorrer da aula, não dessa, mas das outras também, que virão. Autorização Especial de Trânsito, a famosa AET, documento expedido pelo DENIT para veículo ou combinação de veículos e equipamentos destinado ao transporte de cargas indivisíveis. Caminhão MUNC ou guindalto, equipamento com sistema hidráulico para movimentação, içamento, remoção de equipamentos e máquinas que possui um braço hidráulico telescópico. Carga composta de mais de uma unidade indivisível, carga constituída de 2 ou mais unidades de cargas indivisíveis. Carga indivisível, carga unitária que, quando carregada, apresenta peso ou dimensões excedentes aos limites regulamentares, ou cujo transporte requer o uso de veículos apropriados com lotação, dimensões, estrutura, suspensão e direção adequadas, a exemplo de equipamentos, máquinas, peças, pás eólicas,
vagões, transformadores, reatores, guindastes, máquinas de uso industrial, máquinas da construção civil, do segmento agrícola e de terraplanagem, estruturas metálicas, silos, caminhões basculantes ou veículos de serviço fora de estrada, dentre outros. Comboio, grupo constituído de duas ou mais combinações de veículos transportadores independentes, realizando o transporte simultâneo e no mesmo sentido, separados por uma distância de até 150 metros. Conjunto transportador, veículo ou combinação de veículos utilizados na operação de transporte. Consulta de viabilidade, análise da viabilidade do transporte a partir do levantamento das condições e das limitações físicas e operacionais da rodovia quanto à sua transitabilidade. Eixos em tandem, dois ou mais eixos que constituam um conjunto integral de suspensão, dotados de sistema de equalização de peso entre eles, podendo qualquer deles ser ou não motriz. Empresa de escolta credenciada. Empresa devidamente credenciada pela Polícia Rodoviária Federal para execução dos serviços de escolta aos veículos transportadores de cargas indivisíveis e excedentes em peso ou dimensões. Escolta. Acompanhamento e custódia realizado pela Polícia Rodoviária Federal ou por empresa de escolta credenciada pela Polícia Rodoviária Federal de determinado conjunto veicular ou comboio de veículos quando excederem os limites de dimensão ou peso regulamentados. Estudo de viabilidade estrutural, o EV. Estudo da capacidade das OAE existentes ao longo de determinado itinerário, para fins de viabilização ou não da passagem de conjunto transportador com PBTC acima de determinados limites, compreendendo a análise das características estruturais e do estado de conservação, e, quando for o caso, do seu projeto e memória de cálculo, devendo constar no relatório final as indicações das providências que deverão ser tomadas para possibilitar o transporte. Estudo de viabilidade geométrica, o EVG. Estudo de verificação dos gabaritos verticais e horizontais e intervenções nas rodovias, tais como viadutos, passarelas, túneis, pórticos, curvas, interseções e praças de pedágio. Excesso de peso. Peso bruto por eixo ou conjunto de eixos, ou ainda peso bruto total combinado, PBTC, e peso bruto total, PBT, que é transmitido ao pavimento superior aos pesos máximos permitidos na Resolução CONTRAN número 882 de 2021, ou a que vier a substituir. Excesso lateral direito ou esquerdo, excesso da carga em relação ao lado correspondente da carroceria. Excesso longitudinal dianteiro, excesso da carga medido a partir do plano vertical do para-choque ou do dispositivo de engate do cambão dianteiro do veículo trator. Excesso longitudinal traseiro ou excesso além da carroceria. Excesso da carga medido a partir do plano vertical transversal, que contém o limite traseiro posterior da carroceria ou do dispositivo de engate do cambão. Excessos de dimensões. Excessos de comprimento, largura e altura, com dimensões superiores aos limites máximos admitidos pela legislação de trânsito vigente. Gôndola, viga, plataforma intermediária, espaçador, skid, articulado ou não. Equipamento empregado no transporte de cargas indivisíveis superdimensionadas e superpesadas. Guindaste. Veículo especial projetado para elevar, movimentar e baixar materiais, podendo ser autopropelido ou montado sobre caminhão. Laudo técnico de acompanhamento, LTA. Documento elaborado com base no acompanhamento técnico do transporte, reportando como foram atendidas as recomendações relacionadas à passagem do conjunto transportador sobre as OAE, como as estruturas se comportaram durante a transposição, se houve alguma ocorrência com efeito prejudicial à capacidade das mesmas, sugerindo ou não a liberação das obras para um possível novo transporte com carregamento com as mesmas características do transporte em questão. Laudo técnico de instrumentação, LTI. Estudo voltado à análise de estruturas de OAE,
por meio da instrumentação visando a verificação das tensões e deformações que integrará o LTA quando necessário. Linha de eixos. Veículo modular dotado de 2 ou mais eixos pendulares com suspensão e direção hidráulicas, formado por 4, 8, 12 ou 16 pneumáticos no mesmo alinhamento transverso ao chassi. Módulo hidráulico. Veículo formado por 2 ou mais linhas de eixos direcionais, fixadas no mesmo chassi da plataforma de carga, com dispositivo próprio de acoplamento a outros módulos ou acessórios, sendo considerado módulo hidráulico com Power Booster, é o MHPB, aquele com linha de eixo equipado com tração hidrostática em suas rodas. Plano de contingência. Instrumento de orientação para execução dos planos de ação de emergência para respostas imediatas a eventos acidentais envolvendo cargas indivisíveis, com o levantamento das condições operacionais da via e da infraestrutura viária e de apoio. Pneumático de base extra larga. Pneu com diâmetro total maior ou igual a 1 metro e largura do pneu maior ou igual a 385 milímetros, sendo denominado pneumático convencional aquele com dimensões inferiores a esta. Reboque ou semi-reboque modular hidráulico. Veículo constituído de um ou mais módulos hidráulicos com eixos direcionais. Restrição física definitiva. Conjunto de impedimentos de tráfego na rodovia de caráter permanente, relativos ao gabarito vertical e horizontal da rodovia, tais como pontes, viadutos, passarelas, pórticos, postos de pesagem, mureta de proteção, defensa metálica e outros. Restrição física temporária. Conjunto de impedimentos de tráfego da rodovia de caráter eventual, relativos ao gabarito vertical e horizontal da rodovia ou capacidade de peso, com duração programada, tais como obras em execução, obras programadas, pontes com limitação de peso, estreitamento de pista e outros. Sistema de Gerenciamento de Autorização Especial de Trânsito, SIAET, o Sistema Informatizado de Prestação de Serviços através da internet, desenvolvido para solicitação, análise e expedição de AET no âmbito do DENIT. Sistema de Gerenciamento de Obras de Arte, o SGO, Sistema de Monitoramento das Obras de Artes, OAE, que consiste no levantamento de dados e na digitalização de imagens e informações para a formação de banco de dados com o cadastro, as condições e o histórico de cada obra de arte. Transportador. Pessoa física ou pessoa jurídica responsável pelo transporte da carga, cadastrado como tal no Banco de Dados da Receita Federal e no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, RNTRC-ANTT, seja como Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas, CTC, ou como Transportador Autônomo de Cargas, TAC, ou como Transportador Rodoviário de Carga Própria, TCP, ou como Transportador Rodoviário Remunerado de Cargas, TRRC. Veículo especial. Veículo construído com características específicas, destinado ao transporte de cargas indivisíveis e excedentes em peso ou dimensões, assim como os dotados de equipamentos para prestação de serviço especializado, que se configurem como carga permanente, tais como guindastes, máquinas perfuratrizes, usinas ou subestações móveis, caminhões Munk ou guindalts, dentre outros. Veículo reboque ou semi-reboque. Veículo de um ou mais eixos a ser engatado a um veículo trator ou que se apoia ou que está ligado por meio de articulação à sua unidade tratora. Veículo transportador modular autopropelido. Veículo modular com plataforma de carga própria, tendo suspensão e direção hidráulica e conjunto de linhas de eixos direcionais com força motora que propicie circular pelos seus próprios meios. Veículo trator ou de tração. Veículo automotor projetado e fabricado para tracionar ou arrastar veículos reboques, semi-reboques e equipamentos. Parágrafo 1º.
Poderá ser fornecida a ET para veículos ou combinações veiculares que estejam regulamentadas por normativo diverso do CONTRAN, caso assim o regimente. Parágrafo 2º. Não estão enquadrados como veículos especiais aqueles destinados ao transporte de veículos automotores ou outras cargas divisíveis, dentro dos limites regulamentares das resoluções do CONTRAN específicas. Fechamos então a nossa primeira aula, aula 20, relacionada à movimentação de cargas. Certo, pessoal? Então demos um pontapé inicial aí no estudo da resolução DENIT, né? Pincelamos o conceito de várias definições de vários conceitos que vamos tratar, né, ao longo da resolução. E é importante aí que, caso você tenha alguma dúvida nesses conceitos, mande uma perguntinha para a gente, para que a gente possa estar aí respondendo, para que você, a partir de agora, entre no estudo dessas outras da resolução DENIT e das outras que virão, já com esses conhecimentos bem definidos aí. Tudo bem? Até a próxima aula. Um grande abraço.